Hoje nós vamos falar sobre aquelas relações extremamente dificultosas, que é daquela pessoa que muito compreende, que tem total empatia, com uma pessoa que tem traços e aspectos narcisistas. Mas a verdade é que essa pessoa que tem esse nível de compreensão, ela atrai o narcisista, né? E de uma certa forma, pelo menos no início da sua carreira de empata, a pessoa se sente atraída por narcisistas porque a pessoa realmente acredita que ela pode mudá-lo. Então vamos falar dessas relações hoje, né? Essa capacidade que às vezes certas mulheres ou homens têm de enxergar o outro parceiro, ela pode se transformar numa coroa de espinho e até numa maldição, principalmente para aqueles que não querem ser vistos, porque aquela pessoa mostra plena capacidade de ver. Só que ela não se dá conta dessa luz. Ela nasceu com aquilo, então para ela enxergar a alma do outro é uma coisa super natural. É a mesma coisa quando a criança enxerga espírito, a criança não sabe diferenciar até se é o espírito ou se é um ser vivo. Ela simplesmente enxergou a vida inteira, então ela conta para a mãe pensa que é uma historinha, mas na realidade ela está vendo um espírito da mesma forma que ela pode ver um ser humano. Então o empata é a mesma coisa. Ele não se dá conta da sua luz, ele é inconsciente dessa luz. Então ele pensa assim: bom, se eu tentei compreender e compreendi e expliquei, e ele ainda se revoltou e não entendeu, eu vou explicar de novo. Porque eu explicando bem explicado e decodificando tudo, ele vai entender. Mas a verdade é que isso não acontece. Então, o que que acontece na relação? O empata, ele tende a ficar enredado no caos do narcisista. Ele fica enredado até o momento em que ele se dá conta. Só que quando o empata se dá conta, ele se dá conta de tudo e mais um pouco. E aí ele percebe que aquilo é um caos e um teatro do outro, que não é um problema seu, e ele vai querer desaparecer. Na realidade, ele não desaparece com raiva, ele desaparece com tristeza. Mas ele, ao atingir um certo limite, ele quer cair fora daquela relação. E aí o narcisista, sim, ele próprio tem um ataque de ódio, porque ele não concebe como é que o outro não está à sua disposição eternamente. Então, a grande verdade é essa, é que a pessoa que tem traços narcisistas, ela só sobrevive na base da ilusão, de contar historinha, de querer controle sobre o outro na relação, de distorcer tudo que o outro diz. Então, no fundo, a pessoa que tem esses traços, ela não consegue amar, ela é possessiva, ela quer possuir, ela não consegue também se conectar intimamente, porque muito mais importante para o narcisista é a caça, é conquistar. E uma vez conquistado, o outro como que perde a graça. E ele precisa continuar com as investidas, muitas vezes, em outras pessoas. Então, aquele que enxerga, ele acredita no início que pode mudar, até se dar conta de que ele não vai mudar uma situação que não lhe pertence. Então ele não vai gritar, ele atinge o seu limite, ele cai fora e aí o narcisista não consegue mais entender como que a eterna disponibilidade não está mais disponível. Essa é a descrição do relacionamento daquele que quer compreender, que quer investir e quer consertar, e aquele que simplesmente está caminhando ali em volta inconsciente, não é? E simplesmente ele quer ser absolutamente venerado, mas ele não tem nenhuma condição de estabelecer verdadeira intimidade.